Estamos ao vivo, em live, para começar mais uma aqui do escritório. Vou esperar o pessoal entrar. E vamos convidar aqui nossos convidados de hoje. Doutora Juliana. Doutor Bruno. Olá, bom dia. Bruno entrando. Doutor Bruno, bom dia. Bom dia, me escuta? Me escuta bem? Alto e claro. Maravilha. Tudo bem. Então vamos lá, pessoal, vamos lá. O assunto de hoje é bastante interessante e tem alguns detalhezinhos aí, né, para os aeronautas, que é uma profissão um pouco diferente das demais e requer um cuidado também diferente quando a gente vai analisar essa questão do auxílio-doença, que é o tema de hoje, né? Bom, a gente vai falar então sobre benefícios por incapacidade. Eu estou aqui na presença dessas feras aí do direito previdenciário, doutora Juliana, doutor Oswaldo, e eles vão trazer para nós detalhes a respeito deste benefício, a respeito da concessão desse benefício, o conceito, os requisitos para a concessão. É importante entender também que a incapacidade para o trabalho ela é diferente da incapacidade para a vida, né? Então, muitas vezes, o trabalhador ele aparentemente está muito bem, mas ele tem a incapacidade para o trabalho. E é justamente esse ponto que a gente quer também trazer, que diz respeito aos aeronautas em particular. Pois eles devem seguir uma regulamentação, que é o RBAC 67, que vai trazer os critérios para que o trabalhador, o aeronauta, esteja apto para o voo, né? Esse é um dos pontos principais que a gente vai tratar aqui. Mas para começar, eu vou fazer a pergunta para a doutora Juliana, para que ela traga para nós o conceito de incapacidade, né? Incapacidade para o trabalho, com o foco no benefício chamado de benefício por incapacidade. É o antigo auxílio-doença. Eu acho até que a gente pode tratar aqui de auxílio-doença. É como o pessoal conhece, né? Então, qual é o conceito dessa incapacidade, doutora Juliana? Sim, como o doutor Bruno falou, né, o auxílio-doença, que hoje em dia é chamado de benefício por incapacidade temporária, é um benefício que é conferido ao segurado que, cumprida a carência e a qualidade de segurado, ele fica temporariamente afastado do trabalho por motivo de alguma doença, né? Então ele recebe esse benefício para cumprir esse afastamento porque ele está incapaz de forma temporária para o trabalho. Aí aqui eu já trago para vocês uma situação bem curiosa que acontece no caso dos aeronautas, né? Das aeronautas gestantes, que apesar de não haver necessariamente uma doença, o simples fato da gestante estar gestando, né? Ela incapacita para o exercício do seu trabalho durante todo o período de gestação. Então, durante o período de gestação também se pode receber o benefício de auxílio-doença, né? Essa situação ela ocorre porque para a atividade dos aeronautas, a incapacidade não é exatamente para todas as atividades, né? Mas para a de aeronauta ela não poderia estar exercendo e estar gestante ao mesmo tempo. Sim. Essa situação é bastante curiosa, né? Porque ela não está doente, né? Ela está gestando, mas ela é considerada incapacitada para desempenhar as atividades dela. Ao olho despreparado, talvez, do perito do INSS,
ele pode vir a negar o benefício para ela, né? Porque por estar gestante, em princípio, não estaria incapaz para o trabalho, né? Então, somente um perito capacitado que consiga avaliar esses critérios aí vai poder dar uma decisão, né? Uma decisão adequada, né? Bom, eu acho que é importante a gente trazer os requisitos para conseguir esse benefício, claro, de modo geral, né, de modo amplo, e aí depois a gente pode entrar um pouco na particularidade trazida pelo regulamento do RBAC 67. Então, doutor Oswaldo, traz para nós alguns requisitos, o que precisa, né, estar preenchido para que o trabalhador, o aeronauta, o aeroviário, possa fazer o pedido no INSS e então conquistar esse direito, né? Quanto aos requisitos, assim, tentando ser mais, sem querer trazer muita questão das regras e tudo mais, mas não podemos fugir um pouco delas, né? O aeroviário ou o aeronauta, ele tem que estar trabalhando, ele tem que estar, não necessariamente de carteira assinada. É muito comum para os aeroviários os contratos de prestação de serviço, né? E aí ele estaria trabalhando de forma autônoma, prestando serviço para a empresa, né? E aí, nesse caso, é possível, ele seria um segurado obrigatório da Previdência. E sendo segurado, ele cumpriria o primeiro requisito, né? Que é estar vinculado ao regime da Previdência. O segundo requisito seria cumprimento de carência, o que normalmente ocorre para os aeronautas, esteja trabalhando, né, e cumpra pelo menos 1 ano de carteira assinada, né. Isso, a grande maioria dos aeronautas que nos procuram cumprem esse requisito, e o principal deles é estar incapacitado do trabalho, né, estar acometido de uma doença. Não existe um rol de doenças que permita o benefício, ele pode ser para qualquer doença, desde que o grau dessa doença esteja num nível um pouco avançado, a ponto de incapacitar para o trabalho. Uma mera dor de cabeça, uma encefaleia, pode gerar incapacidade se o grau dessa doença for tanto que impossibilite a pessoa de trabalhar. E no caso dos aeronautas é interessante porque existem alguns requisitos, a gente já vai tratar disso, alguns requisitos específicos de saúde, né, que são tratados pelo RBAC 67, como o Dr. Bruno ali pincelou, né, disse a existência, e ele traz requisitos de saúde para que a pessoa possa exercer atividades em voo, né? Para buscar esse benefício, é importante que se tenha um laudo atestando essa doença, né? E esse laudo é importante que ele conste o código da doença. Toda doença ela é catalogada, né? E esse catálogo é chamado de CID, é o Código Internacional de Doença, e é importante que ele venha no laudo médico indicando. Normalmente, os laudos eles só diagnosticam a doença. O bom é que ele venha tratando da sintomologia, dos sintomas da doença, que justifiquem esse grau elevado que possibilita, né, a concessão do benefício por incapacidade. Então, assim, em linhas gerais, com relação aos requisitos, é isso, é estar trabalhando, ter pelo menos trabalhado por 12 meses e estar incapacitado do trabalho. Sim. Em linhas gerais, dessa forma. Perfeito. O RBAC ele traz requisitos muito mais agressivos, né? Assim, muito mais limitantes, né? Então, a título exemplificativo, eu vou trazer para vocês aqui alguns requisitos que estão previstos ali no regulamento, requisitos osteoarticulares, né? O candidato não pode apresentar qualquer anomalia dos ossos, articulações, músculos, tendões ou estruturas conexas, que é o critério do examinador ou da ANAC, sejam suscetíveis de causar alguma deficiência funcional que possa afetar a segurança do voo. Então, veja só, é bem amplo, né?
qualquer lesão nesse sentido aqui, qualquer anomalia, né, na articulação ou no músculo ou nos tendões, pode ser encaixado, pode ser considerado algo que incapacite para o trabalho, para a função. Ele segue, né? Ele diz que não pode ter doença ativa dos ossos, articulações, músculos e tendões, sequelas funcionais de doenças congênitas ou adquiridas, hérnia discal, com sintomologia neurológica. Hérnia discal é algo muito comum, que atinge muita gente. Então, veja só, já não poderia renovar o seu CMA, né, se tivesse com algum desses problemas. Trazendo para algum caso concreto que a gente tenha tido aqui no escritório, doutora Juliana, tem um em particular que foi justamente julgado com base no RBAC 67. Né? Tu pode trazer para nós e esclarecer o que aconteceu nesse julgado? Sim, claro. Nós tivemos um exemplo aqui recentemente no escritório de um caso de um aeronauta que ele foi, por ele ter sido, né, acometido por uma doença cardiológica, foi reconhecida a incapacidade para o exercício da profissão. Neste caso, esse aeronauta ele precisou ser submetido a uma cirurgia cardíaca e no regulamento brasileiro da aviação civil, que é o RBAC 67, há a indicação de que nenhum aeronauta pode ter revalidado o seu CMA, que é o Certificado Médico Aeronáutico, quando tiver algum antecedente de intervenção cirúrgica, né? Salvo se houver algum laudo formulado por uma junta médica justificando a possibilidade da expedição do CMA. Então, na verdade, por ele ter feito essa cirurgia, ele não poderia continuar exercendo a profissão de aeronauta, justamente em função dos requisitos que estão dispostos no RBAC. Uhum. Perfeito. E até, Bruno, trouxe exemplos ali dos requisitos ósseos, né, do RBAC. A doença do século é dita que são as doenças mentais, né? É um dos maiores motivos, ultimamente, de concessão de benefícios por incapacidade. E para ter uma ideia de como ele é restritivo, o Regulamento Brasileiro da Aviação Civil, um dos requisitos justamente psiquiátricos é que o candidato não possua diagnóstico clínico ou histórico médico. É interessante, histórico médico, ele pode não estar com os sintomas ativos, ele pode não estar atualmente diagnosticado com essa doença, mas se ele teve histórico médico de transtornos de humor, o que é relativamente comum, né, pode ter problemas para a revalidação do CMA. Né? Então, para tu ver como o regulamento, e até ilustrando, tu disse agora há pouco, como o regulamento brasileiro da aviação civil, ele restringe esses requisitos para expedição e revalidação do certificado médico aeronáutico. E o que fazer quando tem o CMA negado, né, não revalidado? O que fazer, e principalmente, né, doutor Oswaldo, o que fazer quando a perícia do INSS ela é negada, talvez por desconhecimento do perito do INSS, né? Então, qual a medida a ser tomada, né? O que é importante fazer para que busque a justiça, então? Qual é o caminho, né? Porque diante dessa situação o trabalhador fica um pouco perdido, né? Então, o que ele deve fazer quando tem uma perícia negada, o seu CMA também é negado a sua revalidação? O fato de ter suspenso, no caso o CMA, a partir do acometimento de uma doença e a impossibilidade da revalidação, não há outra alternativa senão ir ao INSS. Né? Inicialmente se faz um pedido de perícia administrativa perante o próprio INSS. O problema é que essas perícias são feitas por peritos federais
que, via de regra, não conhecem do Regulamento Brasileiro da Aviação Civil. Eles fazem uma análise, vamos chamar de genérica, né? Eles fazem uma análise da doença com base em atividades comuns, também vamos chamar dessa forma, porque a atividade de aeronauta é uma atividade especial, né? É uma atividade, no mínimo, diferente, com uma exposição, um ambiente de trabalho diferente dos demais, né? Então, esse é um problema que acontece justamente pelas perícias lidarem com o aeronauta como se fosse um trabalhador comum. E aí o que acontece? Na prática, a gente tem muitos laudos inconclusivos, né? Perícias insuficientes, e nessa hipótese, o que nos resta é justamente entrar com uma demanda judicial, porque, tendo uma perícia inconclusiva, uma perícia insuficiente, na via administrativa o benefício normalmente é negado. E aí o que se faz é entrar na justiça. E na justiça nós também temos um problema que boa parte dos peritos judiciais também não conhecem do Regulamento Brasileiro de Aviação Civil. Então, igualmente, pode ser feita essa perícia levando em consideração atividades comuns. E isso também é um problema, porque também leva a perícias inconclusivas. E a perícia inconclusiva, no processo, ela é um problema. Sim, sim. E é importante sempre que se traga, né, a negativa, o laudo do médico que fez a revalidação, que fez o exame de revalidação da CMA, para que mostre para o perito, né, que está sim incapaz ao trabalho, né, ao trabalho de aeronauta, né. Então, por si só, isso já seria um motivo a ser levado em consideração, né, pelo perito, eu digo, né. Bem, nós temos algumas perguntas enviadas por nossos seguidores, quem nos acompanha, e nós temos algumas aqui que eu gostaria de citar. A Cláudia, ela trouxe uma pergunta no seguinte sentido: é possível receber auxílio-doença depois de se aposentar? Pode responder para nós, doutora Juliana ou doutor Oswaldo, fica à vontade. Fica à vontade, quem tiver interesse pode responder. Não, eu posso responder iniciando a resposta dizendo assim: a aposentadoria e o benefício por incapacidade, eles são benefícios inacumuláveis. Então, via de regra, não há essa possibilidade. A partir do momento que o segurado é aposentado, precisando se afastar, ele já vai estar recebendo a aposentadoria. Então, em tese, o risco social estaria coberto. Mas existe uma hipótese, a partir do tema 709, que é um tema que ele é muito aplicável aos aeronautas. O que é o tema 709? É aquele tema julgado pelo Supremo Tribunal Federal que reconhece a constitucionalidade de um dispositivo da Lei de Benefícios, de um artigo da Lei de Benefícios, que diz que, a partir do momento que o segurado estiver com a sua aposentadoria especial, e só vale para a aposentadoria especial, na hipótese dele continuar trabalhando em atividade especial, ou seja, no caso dos aeronautas, no caso do aeronauta continuar voando, esse benefício será suspenso. Ele será, na palavra da lei, ele será cancelado, mas na prática, né, ele será suspenso. E por ele estar suspenso, ele fica inativado. Estando inativado, o benefício de aposentadoria, e em virtude do aeronauta continuar voando, continuar exercendo sua atividade profissional, na hipótese de acometimento de alguma doença que o incapacite para o trabalho, aí é possível, nessa única hipótese, é possível a concessão do benefício por incapacidade, do auxílio-doença. Justamente porque a aposentadoria estaria inativada. Bom, essa é uma exceção à regra, né? A regra é de que é inacumulável o benefício de aposentadoria com o auxílio-doença, né? Uma vez que o trabalhador está aposentado, ele perde o direito ao auxílio-doença. Eu tenho outra pergunta aqui, interessante, da Andrea
gostaria de que a doutora Juliana respondesse para nós de que forma que o afastamento, acredito que em auxílio-doença, né, pode interferir na aposentadoria, né? Seja de alguma forma positiva ou negativa, de que forma que o auxílio-doença pode interferir na aposentadoria? Sim. O benefício de auxílio-doença, quando ele é recebido durante a vida contributiva, né? Ou seja, durante os tempos de contribuição, eles podem ser contabilizados como atividade especial se eles tiverem sido recebidos durante o exercício da atividade especial. Então, por exemplo, se o aeronauta estiver trabalhando e ficar um período ali em auxílio-doença, de qualquer forma, esse período vai ser reconhecido como especial para fins de aposentadoria. Não vai ter um intervalo ali no meio daquele período que não será contabilizado. Ele vai ser contabilizado juntamente com o período trabalhado, né? Então, isso é uma forma positiva de uma interferência do auxílio-doença na atividade especial e, consequentemente, no recebimento da aposentadoria posteriormente. Sim, sim. É uma pergunta que era bastante comum antigamente, se o auxílio-doença ele valia para fins de tempo especial, né? E como tu disseste, se estiver dentro do período trabalhado, sim, vale para tempo especial, para fins de aposentadoria. Mas isso mudou, né? Na verdade, lá no passado, acredito que há mais de 5 anos atrás, porque a decisão que nós temos aí já do STJ já se vão, acho que uns 3 anos. Então, lá atrás, esse tempo, quando era de um auxílio-doença comum, ele não dava direito ao tempo especial. Apenas quando ele era de um auxílio-doença acidentário, não é mesmo? E então, havia essa diferença. Hoje em dia, depois de uma decisão do STJ, aí já há uns 2, 3 anos, não se discute mais isso. Esteve afastado em auxílio-doença, conta como tempo especial se recebido durante o trabalho. Acho que um outro ponto a destacar também, doutora Juliana, é que o tempo do benefício, o tempo em gozo do benefício de auxílio-doença, independentemente de quando ele foi recebido, ele conta para fins de tempo de aposentadoria, né? Tanto o tempo trabalhado como o valor recebido. Então, o benefício recebido, ele entra como se salário fosse, né? Esse também é um ponto importante. Ou seja, o trabalhador, ele não perde ali o seu direito à aposentadoria por estar afastado, né? É garantido. É lógico, se ele recebia um salário maior trabalhando e no benefício esse valor reduziu, é esse valor reduzido que vai contar para fins de aposentadoria, né? Uma outra pergunta também muito comum é se o salário maternidade ele conta para fins de aposentadoria, né? E da mesma forma, ele conta para fins de tempo especial. Doutora Juliana, conclui essa pergunta que é muito comum também entre as aeronautas gestantes, né? Uhum, sim. O salário maternidade também, assim como o auxílio-doença, né, ou benefício por incapacidade, ele conta tanto para fins de atividade especial quanto para fins de atividade comum, como o doutor Bruno mencionou, né? Vai ser contabilizado juntamente com os tempos de contribuição. Perfeito, perfeito. Temos uma outra pergunta aqui da Cacá. Ela diz o seguinte: seria correto, após o indeferimento do benefício por incapacidade pelo INSS, né, o auxílio-doença, então o auxílio-doença foi negado pelo INSS, em 3 oportunidades, a empresa pediu o certificado de capacidade física e após ela ter entregue esse certificado, ela foi demitida, né? E se estaria correto essa atitude? Pode falar um pouquinho para nós a esse respeito, doutor Oswaldo?
Claro, claro. Nesse caso, dois são os pontos que têm que ser analisados, tá? Primeiro, vamos começar no previdenciário, que é justamente as negativas do INSS, né? Se não me falha a memória, a doença que foi indicada aí foram doenças psiquiátricas, né? E assim, via de regra, o INSS nega benefícios por doença psiquiátrica, porque são doenças mais difíceis de comprovar. É mais difícil de... o laudo fornecido pelo médico que faz o tratamento desse paciente, ele é focado muito no diagnóstico e na prescrição do tratamento. E esse tipo de laudo, ele normalmente não serve para fins de demonstrar a incapacidade, porque ele simplesmente faz um diagnóstico e prescreve o tratamento. É como eu disse na primeira resposta, quando eu estava falando dos requisitos. Não basta estar doente, a doença tem que estar num grau elevado a ponto de levar à incapacidade. Então, assim, sempre que a intenção for buscar um benefício por incapacidade, esses laudos, eles têm que ter, e aí é sempre interessante conversar com o seu médico, é sempre importante que no laudo seja indicado os sintomas dessa doença, justamente para justificar o diagnóstico e justificar a impossibilidade do trabalho. Voltando ao caso, e vamos tratar ele em abstrato, não tratar no caso em concreto. Na hipótese do indeferimento administrativo, abre-se a possibilidade do pedido judicial desse benefício. Tá? Sempre que o benefício ele é negado na via administrativa, ele pode ser requerido na via judicial. E esse é o caso indicado, porque já foi negado 3 vezes no INSS, possivelmente essa doença ainda esteja gerando efeitos nessa segurada, nessa aeronauta. Então, possivelmente ela ainda esteja doente. Então, o que se buscaria seria uma perícia judicial para verificar justamente essa situação, se ela realmente continua com a doença e se essa doença a incapacita para o trabalho. Esse seria o lado previdenciário desse problema. Com relação ao lado trabalhista desse problema, que seria o segundo ponto a destacar, aí sem querer aprofundar muito, até para, enfim, daí teria que entrar na situação em concreto, e não é o objetivo daqui. O primeiro ponto que tem que ser destacado é que uma empresa não pode demitir ninguém que esteja doente, né? Assim como existem os exames admissionais, porque a empresa não vai contratar alguém que esteja doente, ela não pode demitir um funcionário que esteja cometido de uma doença. Então, esse já seria um primeiro problema. A gente sabe que, na prática, quando a gente faz o pedido para o médico atestando a nossa capacidade para o trabalho, ele não se opõe. Essa é a prática. Mas, vamos lá, pelo correto, estando doente, ela não poderia ter se demitido esse certificado de capacidade física e, em via de consequência, ela não poderia ter sido demitida. Mas isso também abriria a possibilidade de uma ação na via trabalhista. Sim, sim. Teríamos 2 atitudes aí, né? 2 caminhos. Um previdenciário e o outro trabalhista, né? Em ambos os casos, poderíamos sim ter uma decisão favorável, uma reversão desse entendimento, tanto do INSS quanto da empresa. É muito comum me perguntarem se vale a pena fazer o recurso para o INSS. Então, no caso aí da nossa ouvinte que mandou a pergunta, valeria a pena fazer o pedido no INSS, um recurso administrativo? Eu, particularmente, nunca vi um recurso ser admitido. Quem vai fazer a análise desse recurso é uma junta médica, que são os próprios peritos e acabam sempre confirmando aquela decisão do perito, né? Aquela primeira decisão que negou o benefício. Então, via de regra,
o recurso feito para a junta médica do INSS, ela normalmente ela se torna falha, acaba não trazendo um efeito positivo, sem falar que acaba demorando, né? O retorno muitas vezes é demorado. Então, nesse caso, certamente a gente entra com pedido judicial. Vai ser avaliado por um médico especialista na doença dela, no qual vai poder avaliar requisitos não só da doença, como até mesmo do regulamento, porque é a oportunidade que nós, como advogados, teremos de levar para o perito, né, médico da justiça, esses detalhes aí do regulamento e tudo mais. E um outro ponto também que é bem interessante é o chamado limbo previdenciário. Então, vamos lá. A pessoa teve o benefício negado. Ela volta à empresa, se apresenta na empresa e a empresa manda ela passar por um médico também, o médico do trabalho. E o médico diz a mesma coisa, confirma que ela está incapacitada para o trabalho. Então, ela não pode voltar a trabalhar. Ela não ganhou o benefício do INSS e ela não pode voltar a trabalhar. O que ela faz nessa situação, né? Ela fica no chamado limbo. No limbo. Ela fica sem direito. Então, é o chamado limbo previdenciário. Nesses casos, se faria, né? O mais adequado é entrar com uma ação contra o INSS e também contra a empresa. A empresa tem o dever de, sim, pagar o salário, custear, pelo menos durante o período em que ela não estiver recebendo o benefício, né? E, claro, a empresa tem os meios legais depois para buscar ressarcimento da autarquia federal, do INSS. Então, isso é bastante comum também. Pessoal, estamos estourando o nosso tempo, meia hora somente de live, o assunto é amplo, certamente teria mais coisas para a gente falar. Não sei se ficou algum ponto que vocês gostariam de comentar. Doutora Juliana, doutor Oswaldo? Não, acho que em linhas gerais a gente trouxe, né, o que propusemos assim, a falar sobre o benefício por incapacidade. Né? Claro, estamos à disposição, né, dos nossos clientes e do pessoal que nos acompanha nas redes para responder as perguntas. Pode ser que pelas redes, tem todos os canais do escritório, né, a gente fica à disposição. E esse é um tema que realmente ele tem muita discussão, né? É o recordista de teses na turma nacional de formalização, que vamos dizer assim, onde fixam as teses em nível federal para os processos judiciais que envolvem auxílio-doença. Né? Então, tem bastante coisa a ser discutida. Claro que não caberia tudo numa live, mas ficamos, né, à disposição sempre da nossa audiência e dos nossos clientes para tirar essas dúvidas. Perfeito. Doutora Juliana? Da minha parte também seria isso. Acho que a gente tratou também mesmo de pontos bem importantes, né, do benefício por incapacidade. E sempre ficamos à disposição para tirar dúvidas de todo mundo. Aí, como o doutor Oswaldo falou, temos os canais das redes sociais do escritório. E estamos sempre à disposição para tirar essas dúvidas e os questionamentos, né, dos clientes. E desde já agradeço a todos pela participação da live, por assistir. E é isso. Até a próxima, até a terça-feira que vem. Já vou fazer o convite para vocês, para quem nos acompanha. Na terça-feira que vem, falaremos a respeito de auxílio acidente. Então, continuaremos nesse assunto, nesse tema de benefícios por incapacidade, né? E, em particular, vamos tratar a respeito do auxílio acidente em razão da perda auditiva. Temos uma questão aí, um julgamento relativamente recente, que dá para a gente aprofundar. Muita gente na aviação, e não só na aviação, tem perda auditiva, né? Então, acredito também que vai ser um tema bem interessante de a gente falar. E muito obrigado, Ana, pelos parabéns. Peço que
pessoal, todo mundo que nos acompanha, deixe o seu comentário, deixe a sua sugestão para que a gente possa tratar novamente desse tema, de alguma questão que vocês gostariam de ouvir, que a gente não falou aqui, né? É muito importante para a gente continuar crescendo e continuar trazendo assuntos relevantes para todos. Eu agradeço, então, a presença dos ilustríssimos doutores e nos vemos na terça-feira que vem. Um abraço. Bom dia a todos. Até lá, um abraço.